Ainda não estou. Eu daqui a bocado não me olho assim. Precisas de. É tipo já tinha sido às 6. Ia ficar fechado. Tu também estás a fechar, não estás? Ele depois leva como vou ontem. Tenho lá em casa a caixa de ontem. Fica com a de hoje e depois leva tudo. Leva eu a dois também? Sim. Amanhã também estamos a fechar. Amanhã não estou cá, amanhã vou gastar. Certo. Eu acho que começando a falar as pessoas É, bem. também acho. Sentem-se, por favor. Boa tarde, muito obrigado pela vossa presença. Estamos aqui para apresentar o livro da Ana França, publicado na nossa coleção de viagens. Ali está o Taras Shevchenko, com um tiro na cabeça. É uma história muito curiosa que não sei se a Ana depois poderá contar quem é este Taras Shevchenko. Para nós, para a editora, para a Tudo da China, é de facto um enorme prazer termos aqui duas autoras portuguesas, duas jornalistas que escrevem literatura, que é uma coisa rara. E foi muito boa esta estreia da Ana. Eu queria agradecer o facto de ter apostado na Tudo da China. E temos aqui a Catarina Gomes, que foi a primeira pessoa que eu pensei para apresentar este livro quando foi o lançamento do livro na barraca, mas a Catarina não estava cá. Eu pensei na Catarina porque já publicámos dois livros anteriormente. O Furriel não é Nome de Pai, que já tem terceira edição, não é? Segunda. E o Coisas de Loucos, que também vai ser reimpresso brevemente, e são dois livros absolutamente fascinantes também, e é uma autora, é uma jornalista que entretanto escreveu um romance. Portanto eu tinha razão quando dizia que quando ela escrevia já havia ali muito de literário nos seus livros. Portanto, queria agradecer à Catarina e à Ana a presença e vou passar a palavra à Catarina. Então, boa tarde. Querem sentar-se? Primeiro vamos ver se vale a pena. Então, é um enorme prazer estar aqui. Eu não conhecia a Ana e quando comecei, ou seja, muitas vezes as pessoas quando aceitam apresentar um livro vão um bocado às cegas. E que bom é quando é um prazer. Quando é um enorme prazer ler um livro e depois apresentá-lo, e foi o que me aconteceu com este livro. E eu também vou ter dificuldade em dizer, ali está o Taras Shevchenko com um tiro na cabeça. Então, o que eu escrevi a certa altura no meu Facebook é assim, fevereiro de 2023, não é? Portanto, foi no ano passado, já passou 1 ano e 3 meses, e no entanto, o que este livro da Ana consegue é voltar a colocar-nos nesses dias em que todos éramos um poço de empatia, todos nós acumulávamos latas de atum e de grão e íamos entregá-las não sei aonde e andávamos a ver se tínhamos lá roupa usada de inverno para dar aos ucranianos que estavam tão distantes e tão perto. Ou seja, um tempo em que todos nós nos compadecemos com as vidas daquelas pessoas e aquelas pareciam que eram pessoas como pareciam e são, mas, ou seja, de repente fizeram-se próximas. E eu acredito que a escrita, a boa escrita, tem um poder que eu acho que se calhar a repetição daquelas imagens na televisão da Ucrânia não teria o mesmo poder do que mergulharmos neste livro. Este livro da Ana traz-nos a frescura desse sentimento. Nós voltamos a sentir compaixão por estas pessoas, porque entretanto já sucederam uma série de crises depois disso e nós já nos esquecemos da Ucrânia, como se calhar é natural, não faço ideia, enfim.
O jornalismo vive também na novidade. E o que o livro da Ana faz é uma espécie, eu disse isso no post que fiz no Facebook sobre este livro, é como se houvesse ali um botão, e um botão que volta a acionar em nós esse sentimento de uma compaixão que parecia que estava adormecida. Mas eu acho que isto, ou seja, a boa escrita não se atualiza, resiste ao tempo. Passaram 1 ano e 3 meses e nós voltamos a sentir de facto aquilo que sentimos nessa altura. E é a Ana quem nos diz que recordar, vem do latim recordare, voltar a passar no coração. E eu acho que é isto que este livro faz. É volta a passar-nos no coração as imagens, neste caso em forma de palavras, desta grande crise, desta guerra. E como é que a Ana consegue fazer isso? Garimpando um bom repórter, um repórter de jornalismo literário, e muitas vezes muitas pessoas não gostam deste termo, há jornalismo, a reportagem, o género jornalístico está mais próximo da literatura, e a boa reportagem é a literatura, digo eu, não é? Nem toda a gente concorda. Então, mas como é que se faz? O que é que faz a Ana e o que é que fazem os bons repórteres? Garimpam, porque isto, se vocês pensarem num caderno de apontamentos, estão a ouvir bem? Um caderno de apontamentos de um repórter, eu diria que, por acaso era interessante perguntar, eu diria que se calhar nós só abrimos para aí, sei lá, 3% do que escrevemos. A porcentagem parece bem, 3%. Sim, até 5%. Sim. Ou seja, tudo o resto vai para o lixo. Ou seja, isto é um trabalho enorme de garimpo. É como se fossem aqueles minerais que andam lá na mina, onde tem de repente, às vezes encontram uma pepita. É um trabalho de facto de extração. Porque a maior parte das pessoas não dizem coisas maravilhosas o tempo todo. Nós temos que estar atentos. E o que a Ana faz é um trabalho de extração de beleza. Porque a certa altura ela tem frases que parecem saídas de um ensaio. E olhem como é que uma pessoa no meio da guerra diz uma frase como esta. A nossa identidade não serve para nos tornar diferentes, especiais, únicos. Ao ponto de sermos tão únicos que nos isolamos. Uma identidade é o que usamos para nos misturarmos e nos unirmos aos outros. Isto é dito por uma pessoa num clima de guerra, mas era porque foi preciso estar atento e provavelmente a Ana isolou todo o resto da palha, não é? para tirar pepitas de humanidade. E há alturas em que de facto o livro nos parece trazer frases saídas de um ensaio, outras em que nos parece trazer bocados de um livro surreal, como todas as guerras são. A certa altura há uma frase, há um episódio que a Ana descreve, em que os soldados russos entram numa casa e perguntam: há aqui caçadores em casa? E a senhora, completamente desorientada: não há caçadores, mas se quiser eu posso ser caçadora. E a Ana diz assim, eu sei, pensar, se calhar o tradutor está a traduzir mal, porquê é que ela diz uma coisa destas, se quiser eu posso ser caçadora? Porque a pessoa diz tudo o que lhe vem, enfim, num estado de absoluto desespero, diz aquilo que o outro quer ouvir para sobreviver. E isto é uma coisa surreal. Às vezes acontece a Ana trazendo também poesia. A certa altura ela descreve uma cena que é uma senhora que perdeu a casa, mas que insiste em ir com a Ana subir as escadas que não têm fim. As escadas não acabam, portanto foram bombardeadas. Não existe nada no topo das escadas que insiste em subir muito devagar para nos mostrar o que já não tem. E o livro da Ana tem capas por todo o lado. Famílias a viver no palco de um teatro. E desafia ideias feitas. Por exemplo, a certa altura nós, e a Ana, há uma senhora que diz que tem uma mala, vai para em fuga, tem uma mala de roupa e de comida, tem centenas de produtos de beleza. Uma pessoa pensa assim, então mas a pessoa está em guerra, leva centenas de produtos de beleza que a Ana descreve com um pormenor. E depois nós percebemos que é uma senhora que é esteticista e aquilo é a sua mala de sobrevivência. Ela tem esperança de continuar a fugir da Ucrânia e ser esteticista no Dubai, ou seja, ela leva ali a sobrevivência e o sonho, leva ali o seu instrumento de trabalho. Neste livro também não temos, os russos não são todos maus, há um soldado que dá água, há uma ucraniana que pede, rezem por mim. Há pormenores maravilhosos de casos que salvam vidas, como acontece em todas as situações, e enorme arbitrariedade de quem morre e de quem vive. Por exemplo, há um carro que não é levado porque, dizem, não sei se é verdade, isso não é gasolina, é gás. E é uma coisa tão um acaso que acaba por permitir que o carro fica e a família salva-se por causa do tipo de combustível.
Depois há um homem e uma mulher que morrem quando andavam a plantar batatas. E depois há a crueza, por exemplo, de um homem que ouve o prédio a desmoronar em cima de si e perde o controle dos intestinos. E a guerra também é preciso trazer coisas cruas e feias para nós percebermos. Coisas que parecem às vezes demasiado cruas, mas que eu acho que nos dão a entender do que aquilo disse viveu. E depois há coisas belíssimas. A ideia de um negócio de chaves subterrâneo ser o único negócio que frutifica, que continua. E a ideia das chaves. As chaves são tudo. As chaves são... as pessoas querem fazer cópias de chaves porque vão deixar as chaves a alguém para guardar, porque as chaves são a esperança de um dia voltar. As chaves são o símbolo da esperança e da desesperança. E eu achei isso maravilhoso, esta ideia que no mundo, lá nos subterrâneos, há um negócio de chaves que ainda dá lucro. E depois há frases belíssimas. Esta aqui eu gostei muito. Era a descrição de uma senhora, penso eu, que está a chorar, mas é como se não estivesse a chorar. A Ana fala de uma tristeza funcional. Ela diz que estas lágrimas é como se fossem... como se a pessoa estivesse a suar ao calor. Ou seja, é uma coisa que se torna quase... Não são as nossas lágrimas. São umas lágrimas quase banal, cotidianas. São umas lágrimas... já não são sofrimento, são quase corriqueiras, que quase fazem parte da vida, são tão banais que até podem ser suor. São umas lágrimas especiais. E a mãe que acaba de ter o filho por cesariana, que andava há 5 anos a tentar engravidar e que se esqueceu, no momento do nascimento, que estava em guerra. Há imagens fortíssimas, quando a Ana descreve no fundo um corpo carbonizado e fala de um tronco ovulante. E ela diz, é um tronco, parece um tronco, mas não é um tronco. E depois em tudo isto, estes são apenas alguns exemplos em que de repente a pessoa para e respira fundo e comove-se, uma espécie de franco atirador da escrita. E depois a Ana tem uma coisa que eu gosto muito, que é a autocrítica. Ou seja, nas redações existe uma coisa que é a hierarquia do jornalismo, é o grande repórter do topo, grande repórter. O grande repórter é aquele que vai para a guerra, que sofre perigos. E é uma coisa quase fílmica. E a Ana, que está ali no centro daquilo que era o mundo, como repórter de guerra, não se vê como uma grande repórter. E eu acho isso bonito, refrescante. E eu digo isso também, essa ideia que nós assumimos as nossas fragilidades, que são também as nossas forças. Neste diário, livro, a Ana diz que se sente a certa altura o síndrome do impostor, sente-se que se calhar que é insuficiente, que não está a fazer um bom trabalho. Questiona a própria profissão, nós, os intrometidos, e a Ana fala muitas vezes da mãe, eu acho maravilhoso que esta mãe é sempre parecida com a minha. A mãe, que as mães às vezes são espetaculares, digo assim, mas mandaram-te a ti porquê? Devem ter pedido a muitas pessoas. Que é tipo, era o que a minha mãe diria, tipo, a rainha da minha mãe insuflar a autoestima à grande. E a mãe da Ana também diz que eu não sei porque é que raio que meteste uma profissão destas de pessoas que se intrometem na vida dos outros. E é muito interessante a Ana estar na guerra e ver-se nós, os intrometidos, e estar num sítio onde de facto a vida está esventrada do dia para o outro. Os prédios, as casas estão a céu aberto, estão escancaradas, as pessoas estão a viver na rua, o sofrimento está... E a Ana fala no fundo, em todo o jornalismo há um perigo do voyeurismo, e como é que se consegue este equilíbrio? E como é que tu consegues ter pudor e não entrar no sofrimento das pessoas, não nos escarafunchar, mas ao mesmo tempo fazeres o teu trabalho? E fala também da questão do jornalismo e as lógicas a que nos sujeitam, o enorme buraco negro alimentado a cliques, ou seja, a internet, e a Ana é bastante mais nova do que eu, veio imprimir esta profissão uma lógica de voraz, regurgitação de caracteres, e é muito difícil nós conseguirmos manter um fio condutor no meio desta pressão enorme para produzir conteúdos. E a Ana fala do terror da falta do fio condutor e da procura do ângulo e do medo de estar a fazer tudo, daquilo ser uma amálgama de fragmentos. E este medo do fragmentário e da falta do fio condutor é uma coisa que todos nós, jornalistas, ainda mais no terreno, numa situação de vulnerabilidade, sentimos para onde é que eu pego, onde é que eu começo. Isto agora é uma manta de retalhos, e a Ana fala de todas estas inseguranças no livro.
Ou seja, uma grande repórter que se fragiliza, que nos diz que se sente insegura e que fala das vicissitudes do seu trabalho. Quando nos falam do... Agora o ChatGPT, já vem para as pessoas para ouvir, ChatGPT, olha que o jornalismo, olha lá e tal. Desculpem, o ChatGPT não pode estar na Ucrânia a lembrar a escuridão de Cernadeu, da amealhada com o avô a ver as estrelas. Ou seja, o repórter traz a sua vida, a sua biografia, a sua história de vida, o que viu, o que presenciou, o que sentiu. Não há nenhum ChatGPT que substitua isso. Não tem nada uma visão catastrofista, pelo menos no que toca àquilo que é artístico. E depois a Ana fala de si mesma, daquilo que sentiu, do que viu. O repórter não pode andar com os pés frios, tem que comprar umas botas quentinhas, obviamente. Fala de coisas que são dela, a ideia de que eu não toma comprimidos inteiros porque tenho medo de asfixiar, ou seja, ela fala das suas... Todos nós temos estas coisinhas, só que há pessoas que nos confessam. E depois a ideia dela própria não conseguir impor a vontade de apresentar a televisão, eu estou aqui, eu, armada em repórter de guerra, e eu estou sentada à televisão, olha sequer que consigo... não consigo impor a minha vontade na escolha do canal de televisão. E eu também me identifiquei com isso, mas isto melhora com a idade. Eu agora já consigo impor a minha vontade na escolha do canal de televisão. Mas, ou seja, todas estas inseguranças estão neste livro. E eu acho isso muito refrescante. Acho que um grande repórter é aquele que mostra a fragilidade também. E depois tudo isto, num ambiente, efetivamente, que exigiu coragem física. A Ana, grande parte deste trabalho de garimpo, fê-lo com um colete à prova de balas e um capacete anti-estilhaços. Procurar beleza, ter ao mesmo tempo o pudor de não magoar e de não ser voyeurista, enquanto se tem um capacete anti-estilhaços, ou seja, no fundo a nossa sobrevivência está em causa, é preciso coragem física também, e isso ainda acrescenta uma camada de valor a este livro da Ana. E depois, todas as entradas deste diário são encimadas por números, e o livro começa com 76.209 refugiados e termina com 5.728.388. Mas a Ana trata dos que ficam, dos que estão lá ainda. E todos os capítulos também têm nomes de sítios muitas vezes impronunciáveis, cheios de consoantes. Por exemplo, como é que se chamas? Lipniki, ou seja, os capítulos deste livro têm os nomes de qualidades estranhas, são estrangeiras e têm números frios e impessoais. As histórias que vêm por baixo destes números e destas localidades com nomes impronunciáveis são histórias individuais, singulares, não são estrangeiras, são familiares e são humanas. Por baixo dos números e dos números frios e das localidades de nomes impronunciáveis está a humanidade. Este livro é um livro belíssimo, aconselho-vos a ler e queria agradecer à Ana por nos recordar. Obrigada. Olá a todos, obrigada por estarem aqui, muito obrigada à Catarina por ter apresentado o livro. Eu não conhecendo pessoalmente, conheço obviamente o trabalho da Catarina há muito tempo. Qualquer pessoa que goste de reportagens alargadas, literárias, com cabeça, com tempo, escritas com uma forma narrativa e com muito detalhe, obviamente conhece o trabalho da Catarina. Não, acho que não é suposto apresentar eu outro livro, mas eu trouxe o livro dela, Coisas Loucas, que é fabuloso, e eu só trouxe o livro, bom, claro, porque gosto muito do livro, mas também porque eu acho que há muito do que eu gosto como jornalismo, ou muito do que eu tento ser como repórter, também está neste livro. Que a Catarina faz no livro uma coisa que eu gostava de ter feito neste, espero ter feito neste, que é basicamente humanizar uma situação muito vaga, não é? Porque a doença mental, que é do que trata o livro da Catarina, é vago, e a guerra também. Todos sabemos que é doença mental e todos sabemos o que é guerra. Mas como é que realmente percebemos esses conceitos? Através de pessoas
que sofreram saúde mental não sofreram na guerra. Porque senão é muito vago, toda a gente já viu bombas na televisão, já lemos livros sobre guerra, mas como é que realmente a guerra se entranha nas vidas das pessoas e as modifica? A doença mental incorpora, obviamente, milhares de diagnósticos, milhares de formas diferentes de viver esses diagnósticos, e a guerra também. Ela não é igual para toda a gente. A guerra na Ucrânia, é um país muito grande, ela não é vivida da mesma forma em Lviv do que é no Donbass. E o que eu acho que tentei fazer, e espero que quem ler o meu livro também pense isso, foi trazer um pouco dessas vivências para aqui, para Portugal, de uma forma a tentarmos encontrar um paralelo entre estas pessoas e as nossas vidas, porque não é assim tão diferente do que elas vivem, do que nós vivemos. O que eu gosto muito no livro da Catarina, e também tentei fazer no meu, e ela percebeu isso, que é muito engraçado, é contar as histórias com muitos detalhes, porque eu acho que isso traz as pessoas para o mundo que nós estamos a ver. No Coisas de Loucos há uma parte em que a Catarina vai ao cemitério de São João, ao São João, para onde eu passei hoje, e nessa visita, que é uma espécie de tour oficial da arquitetura e da história daquele local, ela encontra algumas alcachofras esculpidas, que basicamente, porque a alcachofra é uma planta que fica igual na vida e na morte, a sua aparência é igual. E eu, quando estive há 2 semanas em Lampedusa, que é uma ilha sobre a qual eu espero um dia conseguir escrever alguma coisa significativa, há mesmo muitas coisas muito boas já escritas sobre Lampedusa, mas no cemitério onde ficam os migrantes, que as famílias não sabem sequer às vezes que eles entraram em barcos, eu vi uma campa que dizia nado, portanto nascido, não é? Tipo 1924, e rinado, portanto renascido, em 1995. E a maioria das campas não dizia isto, obviamente, tinha só uma estrela para o nascimento e uma cruz para a morte. E eu tenho a certeza que este detalhe vai fazer parte de qualquer coisa que eu escreva no futuro, porque isto é um detalhe que é uma ilha que quase não tem ninguém no inverno, e mesmo assim há missas diárias, ou seja, esta família achar que a morte é um renascimento, que é o que quer dizer reinar, diz muito sobre como aquela ilha vive a religião. Portanto, isto é só um exemplo de porque é que eu acho que os pormenores são muito, muito importantes. Este conceito da guerra é um conceito de buraco negro, não é? Tem tudo lá dentro: dor, destruição física, destruição de edifícios, destruição de serviços públicos, destruição de estradas, destruição de sonhos que as pessoas tinham antes de começar a guerra. E se nós não pusermos as pessoas a dizer isto, parece só que são mísseis a cair e que de facto já morreram 8.000 pessoas. Isso é trágico, mas há vidas que mudam, não desaparecem, mudam. E acho que foi um pouco isso que eu quis contar. Vidas que a guerra mudou, não necessariamente aquelas que desapareceram, porque isso eu não posso ter acesso a isso, não é? As pessoas já não puderam contar as histórias delas. Mas eu acho que não é um trabalho difícil criar uma ideia da guerra na mente dos leitores, porque toda a gente sabe, no geral, o que a guerra é. Então eu acho que o meu desafio foi um pouco ir buscar os detalhes que os ucranianos me iam contando sobre as suas vidas, de forma a construir, acho que foi uma espécie de identificação, não é? Como eu já disse, entre as vidas específicas deles e as nossas, porque como a Dulce Maria Cardoso escreve também num livro da Tinta da China, O Retorno, que ela fala logo no início do Retorno dos brincos de cereja, que é uma coisa que todas as pessoas com mães retornadas ou avós retornadas já puseram nas orelhas das filhas. Das minhas também já puseram esses brincos de cereja, porque a minha família, ambas as partes da minha família viveram em África. Isto é um exemplo de um detalhe que eu acho que coloca a pessoa, ou seja, cria identificação entre alguém que tem a mesma vivência. E eu tentei fazer isso no livro porque os ucranianos não são em nada diferentes de nós, não é? Aquilo aconteceu-lhes sem provocação, não há nenhuma razão, não é, que nós consigamos discernir, e as vidas deles mudaram completamente de um dia para o outro.
E eu acho que é muito engraçado ver algumas coisas que são iguais em toda a gente. Por exemplo, há jovens ucranianos que não querem lutar, como houve jovens aqui que não queriam ir para a guerra ucraniana. É muito parecido. E eu acho que escrevi também para mostrar que as pessoas vão sempre fazer tudo para não só voltar ao momento em que a sua vida se transformou. Portanto, as pessoas na Ucrânia vivem uma vida que é muito parecida com a realidade, apesar de para mim eu chegar lá e nada daquilo ser normal, mas elas fazem uma vida normal. Muito mais normal do que eu acharia possível fazer-se, e eu acho que quis transmitir isso, e também quis transmitir que toda a gente vai sempre procurar a segurança para si e para os seus. Sempre. Ucranianos, afegãos, sírios, toda a gente. E por isso fui escrevendo o número de refugiados no topo da página, porque o número aumentava todos os dias. Quando eu lá estava nós víamos isso nas notícias, e estas pessoas estão integradas na Europa. Foram mais ou menos 5 milhões de pessoas que ainda continuam hoje a viver na Europa, e nós não damos por isso. Não houve nenhum colapso civilizacional por termos integrado 5 milhões de pessoas nas nossas cidades. Portanto, acho que conseguimos provavelmente fazer isso com mais gente, se quisermos. Queria agradecer à Bárbara e à Tita da China, porque nunca duvidaram. Eu sempre duvidei do livro e eles nunca duvidaram. Ser incluída nesta coleção onde a Tinta da China traduziu e publicou alguns dos maiores escritores, não só de viagens, mas de pensamento, não é? sobre o outro do mundo, que eu adoro. É uma coleção fantástica. E à Catarina por ter lido com muita atenção e ter extraído coisas que eu na verdade já não me lembrava, e quando tu falaste eu acho que percebi um pouco melhor o que é o livro, como é que ele resultou na cabeça dos outros, que não sou eu. E por isso acho que posso concluir, e se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa queira dizer, é só. Alguma questão? Então explica-nos lá quem é que é o Taras Shevchenko. É verdade, tenho aqui. Eu escrevi uma coisa para não me enganar, em pormenores. Então, o Taras Shevchenko não foi só um poeta ucraniano, como normalmente as pessoas o conhecem. Foi um bocadinho de tudo. Pintor, ensaísta, reconstruiu obras de arte, esculturas, fez um pouco de tudo, e morreu em 1861. E começou a copiar quadros na casa do seu patrão, porque o Taras Shevchenko nasceu em servitude, que ainda existia no Império Russo quando ele nasceu. Portanto ele não nasceu um homem livre. O seu senhor achou que ele era fabuloso a copiar os quadros dos outros e mandou estudar pintura. E a história dele é fantástica porque foi o talento dele que fez dele um homem livre. Os outros pintores, na altura de São Petersburgo, decidiram pagar-lhe a carta de alforria porque ele era mesmo fantástico. E, portanto, basicamente foram 2.500 rublos. E hoje, a liberdade do Taras Shevchenko custa 27,60€ na moeda de hoje. Foi o que pagaram para ele ser livre. Foi preso em 47, tinha escrito poemas satíricos sobre o regime dos czares, e o juiz na altura até disse que ele devia ser impedido de escrever e pintar na própria prisão, que era um castigo enorme, não é? Depois, o regime soviético não proibiu que as pessoas lessem o Shevchenko, apesar de ele escrever em ucraniano e não ser permitido. Mas os poemas dele contra o domínio dos czares foram usados primeiro pelos bolcheviques, claro, e depois pelos líderes soviéticos, para enaltecerem a internacionalização da luta de classes, que era exatamente politicamente o que a União Soviética defendia. Mas ele nunca foi a favor do domínio de Moscovo, fosse sobre o que fosse. Aliás, ele foi preso precisamente por defender a independência das várias nações que fazem parte até hoje da
da Rússia, muitas delas ainda estão hoje em dia a lutar pela sua independência. Portanto, Taras Shevchenko hoje em dia é considerado como um pai da língua ucraniana quando não se falava, quando ninguém a falava. Então, quer dizer que tu escolheste este título que é muito difícil De pronunciar, sim. para além de pronunciar, de identificar logo, sobre um senhor que já morreu há 100 anos e, portanto, não está lá com um tiro na cabeça. Não, ele não está. Está uma estátua dele, em Borodianka, um dos sítios mais destruídos que eu vi na Ucrânia. Eu e todos os repórteres que lá estiveram comentam mesmo. Estava mesmo muito destruído e estava lá um busto do poeta, de Taras Shevchenko, com um tiro na cabeça. Entretanto, eu já soube que não é só em Borodianka que está o Taras Shevchenko com um tiro na cabeça. Há mais estátuas do Shevchenko com um tiro na cabeça em mais sítios. O que me faz crer que talvez seja intencional. Como ele é um vulto cultural da Ucrânia, talvez seja uma espécie de... Ele está em todo lado, não é? Em todo lado. Há uma universidade, um jardim, É uma relação símbolo até da própria língua também, não é? um símbolo da língua. E sim, acho que como entretanto já pode não ter um tiro, mas por exemplo foi destruído, ou foi tirado, ou foi roubado, como em Mariupol, portanto talvez aquele tiro que eu achei que podia ser qualquer coisa, podia ser fogo amigo, podia ser se calhar não foi. Se calhar foi um tiro na cultura ou na tentativa de apagar, não é? Um nome que muito antes do ucraniano ser falado, ele já escrevia em ucraniano. Muita gente fala dele como mesmo o primeiro, não é? A escrever uma obra, uma epopeia. O livro dele é mesmo uma história do povo ucraniano, desde muito antes dos cossacos, porque suposta os ucranianos dizem muito lá, quando estás lá, eles dizem muito que a história deles é democrática há muitos anos. Sempre elegeram os seus líderes militares quando na Europa era só obscurantismo e nós nem sequer, não havia nem uma sombrazinha de democracia. Eles falam muito de que já havia uma, claro que obviamente não era como nós conhecemos as democracias modernas, mas como eles guerreavam entre clãs, mas elegiam quem ia criar. E falam muito disso. E é muito engraçado porque obviamente na guerra o que acontece é que as pessoas começam a definir-se pelo que não são, não é? Então eles definem-se por tudo o que não é russo, cada vez mais. E, portanto, eles acham que a Rússia nunca teve nenhum período minimamente de iluminismo microdemocrático, nunca houve nada, e eles podem ir à história deles buscar vários períodos históricos onde eles consideram que houve liberdade para escrever, para pintar, Isso é interessante, como toda a gente acha que aquilo é um bocado um bloco igual e eles não acham nada disso, nada, não tem nada a ver só porque falam a mesma língua, que é uma coisa que eu não, antes de ir para lá pensei que de facto fizesse alguma diferença e que as pessoas não pudessem falar russo sem ser olhadas de lado. Isso não existe. Não é uma divisão, não é uma coisa que os divida, portanto, mais um bocadinho de propaganda para o lixo. Então, agradeço às meninas, à Catarina e à Ana França, duas excelentes autoras. Se não conhecem, leiam os livros destas senhoras. Além disso, são daquelas que vão produzir mais, portanto é para continuar atento. E entretanto vamos ali para o pavilhão da Tinta da China e vão dar autógrafos a quem quiser, ou conversar um bocadinho com elas. Ok, muito obrigada.